Oi, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bettina Foscarini, sou fisioterapeuta e eu tô aqui hoje passando no Instagram da Miotec, no Facebook, no YouTube, os três ao mesmo tempo, por isso não fiquem achando esquisito eu não ficar olhando para a câmera. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre empreendedorismo na fisioterapia. Como a gente pode delimitar quem é o nosso paciente ideal, como a gente define o nosso nicho em si e aí conseguir ter mais sucesso na nossa profissão, ter aí uma escalabilidade que a gente consiga alcançar ainda melhores resultados. Eu vou esperar um pouquinho para ver quem é que vai entrando. Oi, Carol. Oi, Rita. Tudo bem? Então a gente vai esperar só um pouquinho, um minutinho para as pessoas que quiserem assistir a live, mas também sem se preocupar porque vai ficar 24 horas disponível. Oi, Arielle, seja bem-vinda. Tudo certo? Então, assim, ó, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou fisioterapeuta aqui na cidade de Porto Alegre e eu me dedico à área de fisioterapia pélvica, em especial para a saúde da mulher, tá? Oi, Arielle. Se vocês estão me escutando, me diz assim, estou escutando, um sim, me manda um beijo, só para eu saber que vocês estão me escutando. Acenar também pode, não tem problema. Boa noite, Manuela. Boa noite, Vitor. Então, assim, ó, gente, só pra gente respeitar o tempo das pessoas que estão aqui nos escutando, eu vou começar com o conteúdo, tá? Mas se por acaso alguém perdeu alguma coisa, dá pra gente ver depois no final esse comecinho de novo. Então, eu vou falar para vocês hoje sobre a importância da gente ter um nicho de mercado, a importância da gente definir quem que é o nosso paciente ideal, quem que é exatamente a pessoa que a gente quer atender como fisioterapeuta, quem é a pessoa que faz nosso olho brilhar, enfim. Pensando nisso, pensando em definir bem exatamente quem é que a gente quer atender, nós temos que retornar um pouquinho. Logo que eu entrei assim no mercado de trabalho, eu fiquei muito preocupada porque estava insatisfeita com as formas com que o mercado da fisioterapia funciona, com CLT, com escravidão dos convênios, enfim. E eu fui buscar na literatura dos negócios, enfim, como ser um profissional de sucesso. E pensando em como ser um profissional de sucesso, entendendo qual que é aí as estratégias que as pessoas têm, eu descobri duas coisas, traduzindo para fisioterapia. A primeira coisa tem a ver com resultado. O fisioterapeuta de sucesso, ele precisa se comprometer extremamente com o resultado que ele propicia para o seu paciente. Então isso vai desde assim, fazer cursos que te possibilitem dar o melhor tratamento possível, ter tecnologias, recursos que aí incrementem o teu tratamento, tudo isso envolve o resultado. Mas só isso não é o suficiente, as pessoas precisam saber quem você é. E para isso a gente precisa gerar uma autoridade. E pensando em gerar autoridade, eu vim aqui te contar para vocês uma forma mais fácil de gerar autoridade, uma forma mais fácil da gente ser conhecida no mercado dos pacientes, enfim, ser lembrada pelos pacientes na hora da decisão deles em nos contratar ou não. Bom, aí vem a história do nicho de mercado, em quem que é o seu paciente ideal e como é que a gente descobre isso frente a todas as possibilidades que a fisioterapia nos propicia. Antes, então, de eu explicar como a gente descobrir, eu vou fazer assim uma breve definição. Nicho de mercado é uma parcela do mercado. Então, se a gente pensar assim, que na fisioterapia nós podemos atender neurologia, nós podemos atender pacientes da respiro, da ortopedia, da traumato, da dermato, da fisioterapia pélvica, como eu faço. Se a gente pensar em todo esse mundo de pacientes possíveis de serem atendidos, nicho é uma parcela. Então, a gente pode pensar na especialidade em si, mas também de uma subparte dentro dessa especialidade. Por exemplo, na traumato-ortopedia, aquela pessoa que só atende lesões de ombro. Na neurologia, pacientes que só atendem, fisioterapeutas que só atendem pacientes pediátricos, por exemplo. Então, é importante que a gente defina quem que é o nosso nicho. E esse nicho ele tem que ir de encontro ao que faz nosso olho brilhar, ao que faz a gente ter vontade de estudar, de atender, enfim. E aí eu penso no seguinte, logo que a gente se forma, logo que a gente entra no mercado de trabalho, ou até que as pessoas assim, que já estão com o CLT em algum outro trabalho e que agora estão se aventurando no mercado de autônomos, se a gente pensar nesse sentido, faz muito sentido atirar para tudo que é lado, né? Eu tenho certeza aí, vocês que estão me assistindo, vocês já devem ter recebido algum cartão, alguma propaganda de algum colega nosso de profissão
dizendo que atende todo tipo de paciente. Atende neuro, atende tudo, atende desde a pediatria à geriatria, saúde da mulher. Então, pensa comigo, tá? Faz sentido atender todos os pacientes? Se a gente pensar no curto prazo, realmente vai ter um maior número de público-alvo, né? Vai ter mais pessoas possíveis de serem atendidas. E aí, no instinto de quem precisa ganhar dinheiro, de quem precisa sobreviver, enfim, faz sentido atirar para todos os lados. Mas não é sustentável, gente, para quem quer ter uma carreira, quem quer ter escalabilidade pensando como profissional, quem quer, ao longo do tempo, ser mais valorizado, poder cobrar um valor melhor pela sua consulta. E aí a gente volta naqueles dois pilares que eu falei no começo. O profissional de sucesso é comprometido com o resultado que ele dá, ele é comprometido com o quão bom o tratamento dele é e também com a geração de autoridade. Então, vamos para o primeiro motivo que eu vou dar para vocês investirem no nicho de mercado. Mas antes eu quero saber, faz sentido para vocês? Faz sentido realmente a gente delimitar quem que é o nosso paciente ideal? Quem é aí que faz nosso olho brilhar, que vai fazer a gente ter mais vontade de dar resultado para o nosso paciente? Então faça uma reflexão aí e quem se sentir à vontade me responde nos comentários. Certo? Então eu vou para o primeiro motivo que faz aí com que a gente seja mais bem sucedido investindo num público limitado de pacientes. Ó, o Vitor concordou comigo, para ele faz sentido mesmo delimitar o seu público-alvo. E a Carol também. Então assim, ó, se a gente pensar em energia, tá? Eu falei para vocês que para um profissional ter sucesso é muito importante dois fatores, né? O fator resultado e o fator autoridade. O quanto que a gente vai ser lembrado como profissionais da área da saúde, quanto que a gente vai ser lembrado exatamente por aquilo que a gente faz, certo? Então, o primeiro motivo tem a ver com energia, por quê? Vocês acham que é mais fácil estudar, comprar equipamento, fazer propaganda, conversar na mesma linguagem de todos os públicos possíveis, de todos os pacientes que existem dentro da fisioterapia? Ou é mais fácil a gente focar a nossa energia em fazer parcerias, em fazer aí uma estratégia de marketing, enfim, são inúmeras possibilidades quando a gente se foca e a gente consegue dar mais atenção e gerar realmente de propósito um fluxo de pessoas que nos com uma visibilidade exatamente para aquilo que a gente quer, exatamente para aquilo que nós somos bons e exatamente naquilo que nos escolheu, e não atirando para tudo que é lado, e enfim, o paciente de determinada especialidade que escolheu aí que ia fazer uma fisioterapia, enfim, relacionada contigo. Então a gente tem que ser de propósito, a gente não pode ser sem querer, tá? É isso que está super alinhado com a valorização profissional em geral. Porque, infelizmente, o fisioterapeuta ele não aprende isso na faculdade, ele não aprende sobre a importância da gente ser empreendedores na nossa profissão. E isso, assim, ó, está diretamente ligado na sustentabilidade do nosso negócio. Se a gente pensar de verdade o quanto os nossos colegas abandonam a faculdade por não encontrar uma esperança dentro da fisioterapia, são, assim, números absurdos, estratosféricos aí, de pessoas que eu vi abandonar a faculdade ou que mesmo depois de formados não seguiram ou que continuam nos seus empregos que tinham durante a faculdade, como por exemplo concursos públicos, entre outras funções. Então aí, bem esclarecido que a gente precisa ter um nicho de mercado, que isso vai facilitar a nossa escalabilidade, a gente vai ser mais reconhecido como profissional, entra então o segundo motivo para que você invista em ter exatamente um nicho de mercado específico, um tipo de paciente específico. E aí vai bem alinhado com a questão da autoridade. E por que eu falo isso, gente? Autoridade não significa você ter inúmeros títulos. Não significa que você tem que ter doutorado para, enfim, ter sucesso como profissional. Não significa que você precisa ter um monte de cursos, de técnicas mirabolantes. A autoridade está muito relacionada à segurança que você passa para o seu paciente, a você entender que você é bom no que você faz e você, de fato, dá resultado para o seu paciente e conseguir transferir isso para o exterior, para a sociedade te reconhecer e lembrar de ti quando for procurar um profissional na mesma linha de raciocínio que você. Então pensa comigo, aqui em Porto Alegre eu atendo fisioterapia pélvica, mas fisioterapia específica para as mulheres. Pensa comigo, fica muito mais fácil de eu me tornar uma autoridade conversando da fisioterapia pélvica, tá? As mulheres, as crianças e os homens, ou fica muito mais fácil, como é o meu caso,
que eu fale especificamente para as mulheres. Então, é uma linguagem diferente, são questões que envolvem a anatomia, a fisiologia diferentes. Então, a conexão que eu tenho com as pessoas que me conhecem através da internet, a conexão que eu tenho com os meus parceiros que são no mundo offline, como, por exemplo, médicos, nutricionistas, até estabelecimentos que acabaram me absorvendo porque viram em mim um potencial, fica muito mais fácil quando a gente delimita exatamente quem que é o nosso paciente ideal. E aí, também aquilo que faz o nosso coração, o nosso olho brilhar e nos dá motivação para trabalhar, porque não adianta a gente escolher a dermato, porque a dermato dá dinheiro, se a gente não gosta de atender um público que não faz sentido para o nosso propósito de vida. Então é bem importante que a gente tenha esse tipo de visão da nossa profissão e nos tratemos como um negócio, não só como alguém que aí está ganhando um dinheiro que está entrando hoje, não pensar na recorrência, na sustentabilidade da nossa profissão, que vai ter meses bons, meses ruins. Bom, agora que eu falei da energia que a gente despende e que eu também falei da questão da importância da gente gerar uma autoridade, vem o terceiro motivo que eu quero te convencer a você se focar no seu negócio, a você ter realmente um nicho específico de mercado. E esse terceiro motivo tem a ver diretamente com o resultado. Gente, infelizmente, a nossa profissão, ela tá cheia de pessoas que não dão bons resultados para os seus pacientes. Aí um monte de clínica que atende convênios, que tem 10 pacientes ao mesmo tempo, que todos eles vão direto para eletroterapia, sem nem ter boas indicações. Então, realmente, o nosso principal foco para que a gente tenha maior valorização como grupo, não só como profissional isolado lá que tem sucesso e cobra muito pelo seu atendimento. O que vai fazer com que todos os fisioterapeutas tenham sucesso é realmente investir no resultado que a gente dá para o nosso paciente. É investir no quanto tempo de alta que a gente quer dar para ele, em quanto de recursos de tecnologia, de recursos desde o cuidado com a forma que tu fala, desde todo o momento, desde que o paciente te conhece até a alta, tudo isso influencia muito no resultado que ele vai ter. Então esse já é um bom motivo para que a gente volte a focar exatamente no nosso público ideal, no nosso paciente ideal, para que a gente forneça melhor resultado. E eu volto para aquela tecla, para as pessoas que atiram para todos os lados, para a pessoa assim que atende desde a esclerose lateral amiotrófica a uma torção de tornozelo e também aceita paciente de incontinência urinária se aparecer no consultório. Esse tipo de pessoa, de fato, vocês acham que está com as literaturas atualizadas, que tem aí os melhores equipamentos, que realmente sabe atender todos esses tipos de paciente? Então o resultado vai estar comprometido. E sem dar resultado, essa pessoa não vai ser lembrada como um bom fisioterapeuta. E ela não vai conseguir gerar a autoridade, ser, enfim, reconhecida pelo seu esforço, por tudo que envolve, né, o fato do fisioterapeuta necessitar durante sua prática clínica. Então, voltando para o resultado, eu realmente acho que parte do nosso juramento, quando a gente se forma, envolve diretamente isso, nós nos comprometermos com o tratamento do nosso paciente e quando a gente não se compromete com isso, nós estamos queimando nós como profissionais e também queimando a imagem da fisioterapia, que eu acredito muito porque funciona comigo e se funciona comigo, funciona com todos vocês, que a nossa profissão pode ser mais valorizada, desde que a gente se atente aos resultados, ao que o nosso paciente pode ganhar com essa profissão que a gente escolheu e que, enfim, tem muitos recursos para que a gente dê muita qualidade de vida para os nossos pacientes. Certo? Então, agora que você entendeu esses 3 motivos, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida ou se alguém concorda comigo. E também, se discordar, não tem problema. Pode falar aí nos comentários que eu vou tentar responder aqui. Acho que todo mundo concorda, tá todo mundo em silêncio, senão já teria alguém aí me dizendo que não concorda com o que eu tô falando. Bom, enquanto vocês aí vão me dizendo se concordam, se não concordam, enfim, o pessoal da Miotech recebeu uma pergunta aí durante a semana e eu escolhi uma delas para responder aqui para vocês, que vai bem de encontro a esse assunto que... Só deixa eu responder aqui uma dúvida que surgiu. A Jaqueline. Boa noite. Como estagiária, eu posso exigir para atender somente pacientes neurológicos que é a minha escolha? Olha, Jaqueline, eu não vou saber te responder essa pergunta por um único motivo. Porque, como estagiária, tu está sendo submetida ao teu contratante, o que foi combinado contigo na hora do contrato. O ideal realmente seria que você só atendesse pacientes que fossem do teu interesse, enfim.
Mas realmente, como isso foge da autonomia profissional, eu acredito que não, viu? Infelizmente, também quando a gente trabalha como CLT nos hospitais, ou até nas clínicas que atende por comissionamento, é difícil a gente escolher o paciente que a gente quer atender. Então, por isso que eu realmente invisto, e a Miotec é parceira nisso, porque a gente quer realmente ver mais sucesso dos fisioterapeutas. E, de fato, gente, é muito difícil sendo contratado. A gente tem que investir mais no empreendedorismo dentro da nossa profissão e pensar que ganhar dinheiro não é feio, que ganhar dinheiro é justo pelo nosso esforço, pelo nosso estudo. Pensa comigo, gente, o nosso corpo e o nosso tempo são os nossos instrumentos de trabalho. Nós temos que cobrar e ganhar dignamente pela nossa profissão. Então, acredito aí que vai de encontro a tua resposta, mas como estagiária fica difícil mesmo de você conseguir exigir qual paciente que você quer atender. Bom, enquanto aí, podem mandar mais dúvidas, mas enquanto vocês não mandam, eu vou responder uma pergunta que vai de encontro ao nosso assunto que o Henrique aqui da Miotec separou para mim. A Michele perguntou: qual a melhor maneira de captar pacientes para o consultório? Bom, Michele, existem 1001 fontes de pacientes, mas antes de te responder essa pergunta, eu vou te dizer, depende. Depende do seu nicho de mercado, que foi exatamente aquilo que a gente conversou agora. Depende qual que é o tipo de paciente que você atende, qual que é o tipo de paciente que você quer atingir. Eu realmente recomendo que vocês não acreditem no boca a boca. Ele funciona, ele é muito poderoso, mas ele demora, gente. E a gente vai ter que sobreviver até que o boca a boca aconteça, até que as pessoas comecem a nos recomendar. Então, algumas sugestões para a Michele aqui, que quer atrair mais pacientes para o seu consultório. A primeira delas tem a ver com onde que esse paciente está. Se o paciente dela é, então, do mercado da beleza, porque eu sei ali que a Érica é da Dermato. Se a Érica, que é da Dermato, atende mais mulheres, então, uma possibilidade no meio, assim, que não é da internet, seria ela entrar em contato com salões de beleza, seria conversar com nutricionistas, com personal trainers e entender que fazer parceria, gente, é todo mundo sair ganhando com isso. E não competir por quem que vai comprar esse paciente, porque no final das contas, se unindo todas essas profissões, o resultado do paciente vai ser melhor. E é importante que você fale isso para o seu parceiro, que ele vai sair ganhando e que você também vai sair ganhando, mas que principalmente o resultado final vai ser um melhor resultado para o paciente. Então essa é a primeira dica assim do mundo offline para quem quer captar mais pacientes. E a segunda é, gente, a internet não tem mais volta. Se vocês vão hoje no aeroporto, por exemplo, ninguém está assistindo para televisão, ninguém está assistindo para os outdoors. Nem na rua, nem aquelas placas de rua, as pessoas olham mais, porque quando solta uma brecha, elas olham para o celular. Então, realmente, investir na internet hoje é algo que eu, na minha própria prática clínica, eu noto que funciona muito, porque hoje 90% dos meus pacientes eles vêm pela internet. E bom, eu vou te dar o meu próprio exemplo então para facilitar esse entendimento. Eu, Betina, atendo só mulheres na fisioterapia pélvica em Porto Alegre. Então, o meu nicho de mercado, em especial, está nas pacientes mais jovens, entre 20 e 40 anos. No meu caso, o Instagram, por exemplo, é a melhor ferramenta possível e é pelo meu Instagram que eu consigo sensibilizar, que eu consigo falar a língua das minhas pacientes, falar a língua das mulheres, que são as minhas possíveis pacientes, e assim elas conseguem me encontrar e descobrir que elas podem ser beneficiadas com o meu tratamento e também muitas delas descobrem que elas têm alguma coisa que elas não tinham detectado como um problema, mas que através do meu tratamento pode ser beneficiado. Dos exemplos desses é a dispareunia, a dor na relação sexual. Muitas mulheres vivem com dispareunias, mas elas não sabem que isso é um problema porque ninguém conversa sobre isso. Mas você pode estar achando que, enfim, isso é porque eu trabalho com saúde pélvica, que ninguém conversa sobre isso, que tem muito assunto. Mas vamos pensar assim, na traumato, tá? Vamos pensar na traumato, dor lombar. Gente, que coisa mais... Todo mundo aqui conhece alguém que tenha dor lombar. Mas por que as pessoas que têm dor lombar continuam utilizando analgésico, relaxante muscular, o que mais? Anti-inflamatório? Por que as pessoas continuam investindo nesse tipo de coisa se o padrão ouro no tratamento de dor lombar é a fisioterapia? Porque nós não estamos falando com essa população. E eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que trabalha com ortopedia e que pode aí concordar comigo, que a gente sabe que nós funcionamos, mas se as pessoas que estão sofrendo com isso não sabem do nosso tratamento, não adianta, a gente não vai ter
esses pacientes não vão chegar pra gente. Então, eu realmente recomendaria para a Michelle que ela invista tanto no mundo offline, com parcerias, quanto no mundo online, investindo na internet e estando aí perto das pessoas que têm a ver com o negócio dela. Pensando que Facebook, por exemplo, é muito, muito, muito útil para pessoas mais velhas. Assim, hoje todo mundo está no Facebook, ele funciona para praticamente todo mundo. E também, se atende criança, a gente tem que falar pensando nos pais. Se atende idosos, muitos idosos têm a tomada de decisão feita pelos seus familiares. Então, a gente tem que falar uma linguagem que sensibilize familiares. Ficou claro para vocês a resposta dessa dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa? Henrique, temos mais alguma dúvida? Não? E aí, gente, vocês estão gostando? Participa aí. Ó, a Jaqueline, na minha opinião, isso acontece por falta de divulgação e um reconhecimento melhor da físio. Olha, Jaqueline, eu concordo plenamente contigo, mas infelizmente a gente se acomodar numa situação de que não nos reconhecem não vai mudar a realidade. E a gente vai ter que, como fisioterapeutas, investir mais nisso. Aprender como se posicionar, aprender como fazer nosso marketing pessoal, aprender como empreender na fisioterapia. Mas eu concordo plenamente contigo. Muito obrigada, Rita. Que bom que tá gostando. Nossa, temos muita gente aqui hoje, acenando aqui pra mim. Oi, Ruth. Oi, Tati. Oi, Éder. Oi, Karina. Oi, Débora. Minha amiga. Apoiado. Muito obrigada, Fábio. Então tá, gente. Se vocês não têm nenhuma dúvida aí, se não querem colaborar, eu tenho uma notícia para contar para vocês. Se vocês mandarem mais perguntas lá pro pessoal da Miotech, semana que vem eu tô de volta com outro assunto para a gente contribuir ainda mais com esse avanço da fisioterapia rumo a uma valorização melhor, para que a gente realmente possa viver dignamente pela nossa profissão. Então, se vocês gostarem, avisem o pessoal da Miotech que eu volto com outro assunto especial para que nós ajudemos ainda mais os fisioterapeutas a se desenvolverem e a valorizarem mais a nossa profissão. A Débora mandou: acho legal que no seu Instagram você fala desde os temas mais básicos. Não parte do princípio que todo mundo já conhece determinado assunto. Com certeza, Débora. Eu acho que isso é assim, um diferencial muito grande, porque infelizmente a gente coloca todas as nossas expectativas de que as pessoas vão entender o nosso conhecimento. Porque pensa comigo, nós saímos da faculdade com uma linguagem de artigos científicos, todos em inglês, como se as pessoas soubessem o que é um tilt anterior, enfim, um monte de palavras difíceis, e a gente tem que regredir, a gente tem que voltar e falar humanês, para que as pessoas entendam. E isso vai, gente, desde uma informação extremamente básica, como, por exemplo, higiene íntima, como é o meu caso, que eu falo bastante sobre saúde sexual feminina, enfim, mas poderia ser sobre cuidados de atletas nas corridas. Vai assim, um mundo de coisas, como prevenir AVC, como reconhecer um AVC. Para todos os campos existem possibilidades. Não é só porque as pessoas que você está vendo, que está dando certo, são, sei lá, por exemplo, da fisioterapia pélvica, que só a fisioterapia pélvica funciona. Não é porque a dermato custa mais caro que só a dermato funciona. Você tem que encontrar o seu nicho e, enfim, se reconhecer nisso para que tenha um sucesso pleno. Muito obrigada, Débora, pela colaboração. A Lid perguntou: você acha o Instagram ou o Facebook melhor? Eu acho que você tem que estar presente nos dois, viu? E também tem um site pessoal. Mas assim, o que vai depender do Instagram ou do Facebook vai ser quem que é o seu paciente ideal. Se o seu paciente ideal é mais velho, eu realmente acredito que o Instagram não seja o lugar dele. Então você vai ter que investir no Facebook. E se o seu paciente é mais jovem, por exemplo, no meu caso, que vai de 20 a 40 anos em especial, o Instagram está me trazendo ótimos benefícios. Então, você vai ter que ver qual que é a sua situação. A Tati está esperando realizar o meu sonho de adquirir o New Miotool. Aí tu fala ali com o pessoal da Miotech que eles negociam contigo, eles são bem bacanas, viu? Então tá, gente. Nossa live aí durou mais do que eu esperava. Eu quero muito agradecer a presença de vocês e também de quem vai assistir nisso depois, nas 24 horas que fica online. E dizer que eu estou à disposição para facilitar ainda mais a nossa vida, rumo a mais valorização profissional, mais dignidade, para que a gente possa realmente viver de forma bem confortável com a nossa profissão e feliz também, motivado em trabalhar com o que a gente faz, certo? Então um abraço e até a próxima live para todo mundo.